Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Sejam bem-vindos a bordo da minha CG99. Tomem seus lugares, apertem os cintos e uma boa viagem. Vamos com Deus em mais esta viagem de retorno para casa. Graças a Deus, mais um dia de trabalho abençoado por Deus. Agora vamos retornar para a nossa casa e tomar um banho e congregar, oferecer um culto de louvor a Deus. Então é isso aí. E nesta viagem, como sempre, vamos conversando, né? Vamos batendo um papo. Hoje, o assunto desse vídeo vai ser um assunto bastante polêmico. Vai ser um assunto bastante polêmico. Eu sei que muitos depois vão me criticar, mas é o que eu penso e é o que está na palavra também. Depois eu vou até deixar referências da palavra nesse sentido, desse assunto que eu vou falar com vocês. Eu vou começar o assunto assim. Daniel e os seus companheiros, eles não aceitaram ali os manjares do rei. Não, eles não aceitaram os manjares do rei. Eles não se igualaram. Eles não se igualaram ali aqueles moços ali da sua idade que estavam ali na mesma situação deles. Pelo contrário, eles sugeriram ali aquela pessoa que iria ficar responsável por cuidar deles. Eles sugeriram que dessem para eles apenas água e legumes, né? Eles não quiseram participar dos manjares do rei, ou seja, não quiseram se igualar aos demais. Por quê? Para estarem preparados para a batalha espiritual. E assim foi feito. Devagar aqui, que a viatura está fazendo E para se preparar para a batalha espiritual que eles iriam enfrentar mais adiante. E todos já conhecem o que Daniel passou e os seus companheiros também. Tá certo? E também nas Escrituras, eu não vejo passagem nenhuma dizendo que os apóstolos participavam também, faziam coisas semelhantes às coisas do mundo para atrair alguém para o evangelho. Não. Eles pregavam o evangelho da forma que Cristo pregava, com seriedade, né? Doa a quem doer, mas pregavam o evangelho de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo também, ele, em nenhuma passagem, ele se fez aí igual ao mundo para ganhar o mundo. Não, sempre pregou o evangelho com seriedade, com santidade, com pureza, porque as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. As coisas de Deus jamais podem serem igualadas às coisas do mundo. São totalmente diferentes. A palavra de Deus tem um ponto que diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Tá certo? Eu vou até parar um pouquinho aqui e vou falar aí a respeito de algumas passagens na palavra de Deus que afirmam isso aí que eu estou falando. Que nós não devemos, em hipótese nenhuma, nos igualar às coisas do mundo, fazer as coisas que o mundo faz, enfim. Tá certo? E mais pra frente, vocês vão entender por que eu estou tocando nesse assunto. Vocês vão entender por que eu estou tocando nesse assunto. Tá certo? No livro ali de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Agora, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deu para entender? Vai observando aí esses pontos de palavra que eu vou falando aqui, porque depois eu vou explicar para vocês o porquê desse assunto. Qual é o fundamento deste assunto? Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: E não vos associeis às obras infrutíferas do pecado. Pelo contrário, das trevas, melhor dizendo. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 em diante, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui em Mateus, no capítulo 5, aqui no versículo 13, diz assim, ó: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pessoal, vamos agora continuar aqui com a nossa viagem e vocês já vão entender o porquê eu comecei este assunto dessa forma, o porquê eu falei aqui desses capítulos e versículos de alguns livros aqui da Palavra de Deus. Tá certo? Acabou o carnaval. Graças a Deus, acabou o carnaval. Né? E mais uma vez, neste carnaval de 2023, eu não assisto não, mas a gente vê as coisas pela internet. A gente fica sabendo das coisas que acontecem aí pela internet, né? E postaram aí alguma coisa referente a alguma escola de samba aí que, mais uma vez, fez um deboche aí no ensaio, debochando das coisas de Deus. Aí, no nosso meio evangélico, né? No nosso meio evangélico, o que se fala muito? Que estas catástrofes que estão acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, é castigo de Deus decorrente destas coisas, desse deboche que o povo está fazendo, né? Com o nome de Deus, com pessoas ali encenando como se fosse Jesus Cristo, como se fosse o adversário, enfim, vocês já sabem aí do que eu estou falando, né? O que ocorre, meus amados irmãos, meus amigos e todos aqueles que estão assistindo este vídeo? Pior do que eles
pior do que o que eles estão fazendo, está acontecendo no meio evangélico. Espantou-se? Está espantado? É verdade. Pior do que isto é o que está acontecendo no meio evangélico. Porque nós que somos servos de Deus, como diz a palavra, nós somos luz do mundo, sal da terra. Outra passagem que eu li diz que nós não devemos nos associar às coisas desse mundo, né? E outras coisas, né? E o que acontece? Eu vou colocar aí para vocês, vai dar menos de 1 minuto de vídeo. Como é que fala? Eu dividi em pequenas partes alguns vídeos e vocês não vão acreditar. Não vão acreditar no que vão ver. São denominações evangélicas fazendo coisas que o mundo faz da mesma forma, né? Da mesma forma. Eles confundem quando Paulo disse que tem que se fazer de louco para ganhar o louco e tal. Eles confundem. Não é fazer o que o louco faz. Não é fazer o que o louco faz. E nem igual ao louco. Não é fazer o que o louco faz, nem e nem fazer igual ao louco. Não. Né? Vocês vão ver, vocês vão ficar espantados. Então, aqueles que têm as escrituras, aqueles que sobem num púlpito de uma igreja para pregar a palavra de Deus e fazer como é que fala? Samba enredo na igreja, funk na igreja, samba na igreja, enfim, vocês vão ver aí no vídeo. Você acha que é agradável a Deus? Isto são coisas mundanas. São coisas mundanas. Aí eles fazem um samba e falam que não sei o que morreu na cruz, para nos salvar e tal. Imitação do mundo. É um mundo dentro da igreja. É um mundanismo dentro da igreja. Aí depois, querem jogar a culpa no pessoal de carnaval, que as coisas estão assim. Não, eles estão na ignorância. Eles estão na ignorância, porque eles não pregam o evangelho, eles não têm o evangelho, eles não leem, eles não estudam o evangelho. Então, eles fazem isso na ignorância. Eles fazem isso para se aparecer, eles fazem isso para afrontar, sim, fazem isso tudo para aparecer, para afrontar, mas na ignorância, porque eles não conhecem este Jesus, esse Cristo que nós pregamos, que nós falamos dele. Aí o cara tá na igreja pregando, falando, fazendo, acontecendo e profetizando, fazendo milagre, não sei o quê. Aí chega na época de carnaval, aí tem desfile de carnaval na igreja, tem samba enredo na igreja. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Será que é lícito uma coisa dessa? Será que é lícito uma coisa dessa? Tá igualzinho ao mundo. É a mesma coisa do mundo. Num desses videozinhos que vocês vão ver, tem até eles tocando aí samba, pagode, não sei o que é, e até dançando, com copinhos de bebida na mão. Creio eu que seja refrigerante, mas igualzinho às coisas do mundo. Quem pintou, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo. Novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença E parti sem olhar para trás. O mundo chamou e cê foi tchau. As novinhas bebidas, narguilé. A esquina a 2 metros do seu quintal. Demorou, né? Pulou, vai pagar. Vou dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar.
tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Para ganhar alma. Não, as almas você ganha falando a verdade, falando do amor de Cristo, da misericórdia, e falando também que Deus é amor, mas é um fogo devorador. Que Cristo não passou a mão na cabeça de ninguém para agradar ninguém. É verdade. Para ganhar ninguém, ele ficou passando a mão na cabeça, dizendo, olha, não. Ele foi em todas as pregações incisivos, né? Incisivo, principalmente com os discípulos. Ele não ficou passando a mão na cabeça desse ou daquele e agradando, não. Os apóstolos, a mesma coisa. Eles também não ficaram passando a mão na cabeça de ninguém, principalmente o apóstolo Paulo. Ele ensinou a igreja, mas ensinou na retidão. Ele repreendia as igrejas com as cartas que ele mandava para as igrejas, repreendendo as coisas erradas que ficava sabendo que tinha nas igrejas. Aí agora tem essa modinha aí. Eu vou atravessar aqui, que eu vou no posto abastecer, que a minha moto já está na reserva. Não vou aventurar não, porque pode não chegar em casa, né? Aí fica essa coisa aí, essa imitação do mundo. Essa imitação do mundo levando o mundo para dentro da igreja. Ah, mas é para atrair os... É para atrair os jovens. É para atrair os jovens. Tentaram atrair Daniel e seus companheiros também para as coisas do rei. Eles se recusaram. Eles se recusaram. Não é? E os apóstolos também. Eles também não se igualaram às coisas do mundo, não. Eles estavam sempre separados. E agora, né? É carnaval em igreja, é igreja com samba enredo, é desfile. Eu vi um vídeo de um desfile de uma denominação. Eu não gosto de falar contra a denominação, não gosto de falar contra a igreja, não. Mas eu acho que a verdade tem que ser dita. Eu não estou falando o nome de igreja nenhuma, nunca falei, e nem vou falar o nome de igreja nenhuma, nem quando for coisa boa, e nem quando for coisa que eu não aprovo. Se você que está vendo esse vídeo aprova, tudo certo. Leia um pouquinho mais as escrituras para você entender o que é o Evangelho de Cristo. Não é nada disso aí que a gente está vendo por aí, não. Totalmente fora, totalmente fora. Tá certo, pessoal? Eu vou encostar um pouquinho aqui, vou abastecer porque já está no bico do corvo já, minha gasolina. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam alcançar aí esse bate-papo e juntos possamos falar das coisas de Deus. Deus abençoe a todos, grande abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, fui, tchau, grande abraço.